Dando seguimento à nossa série de estudos, vamos nos deter um pouco mais e com maiores detalhes sobre tudo aquilo que ocorreu nas regiões celestes por ocasião do surgimento do pecado, do mal, da morte e das trevas no universo. Isso faremos sob a luz da Palavra de Deus e, para tanto, iremos principalmente tomar como base para as nossas investigações dois textos fundamentais, que antes já foram citados. Esses textos nos trarão grandes e profundos conhecimentos e esclarecimentos sobre tudo isso. Os textos em questão: Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 a 19, que foi lido no final do áudio anterior, e Isaías, capítulo 14, do versículo 12 a 20, que leremos posteriormente. Vamos começar nossas investigações com Ezequiel. É preciso saber que estaremos lidando com um texto profético. E como ocorre com certa frequência com textos proféticos ao longo de todas as Escrituras, o texto em questão possui uma dinâmica interpretativa que vai além de suas características históricas, embora fundamentado nelas. De modo nenhum se pode pôr em dúvida que no texto há uma realidade inerentemente histórica que forma o suporte para o que é descrito ali, ao menos em parte. Realmente, houve uma cidade chamada Tiro. Aliás, ela existe até os dias de hoje. Atualmente, Tiro tem sido considerada uma das maiores cidades do Líbano. Originalmente, foi uma das primeiras grandes metrópoles fenícia. Etibal é quem governava Tiro na época em que essa profecia foi dada por Deus a Ezequiel. Bem, de fato, há alguns intérpretes que não conseguem ultrapassar a medida superficial da literalidade histórica desse texto e insistem que o conteúdo desse texto não vai além de sua realidade histórica. Estes certamente deixam de considerar que, embora esse texto possua sua literalidade histórica, ele também, e acima de tudo, é profético, e uma profecia que olha para trás, para um ponto passado, um ponto remoto do tempo, que seria impossível ter qualquer conhecimento desses estupendos eventos que mudou todo o curso da história do universo, caso os mesmos não nos teriam sido dados a conhecer por meio destas linhas proféticas da inspiração. Mas para estes que conseguem só bater na superfície e ficar boiando nela, a descrição do rei de Tiro irá se referir a um mero homem, a um rei de uma metrópole fenícia qualquer e nada mais. Porém, tal posicionamento é um atentado à lógica e um insulto à inteligência, pois qual homem poderia ostentar aquilo tudo que ali é dito? Por exemplo, você conhece algum homem, por mais nobre e elevado que seja, que tenha vivido, envergar o título de querubim da guarda ungido? Um querubim, como já antes foi esclarecido, pertence à classe de seres angelicais, e um homem, de modo nenhum, pertence ou pertencerá à classe desses seres. Um homem jamais poderia ser confundido com um querubim, simplesmente pelo fato incontestável de ser ele um homem e pertencer à classe dos seres humanos. E essas classes de seres nas Escrituras, isto é, anjos e homens, jamais se confundem ou se misturam. E de qual homem poderia se dizer: tu és sinete da perfeição? E mais, estavas no Éden, jardim de Deus. Em outra versão, estiveras no Éden, jardim de Deus. Pelo contexto, conclui-se que o Éden aqui referido não é o mesmo Éden plantado por Deus sobre a terra, onde Adão fora posto por Deus,
e esteve ali, e ali habitava no princípio. Inferimos que este Éden fora estabelecido nas regiões celestiais. Era um paraíso celestial, provavelmente o primeiro Éden. Ora, mesmo que estivesse se referindo ao Éden sobre a terra, diga-me lá, quando foi que Etibal, rei de Tiro, algum dia tenha sequer pisado no Éden? Ademais, todas estas outras menções referidas no texto, com todas as suas peculiaridades sui generis, que só poderiam ser aplicadas a este sublime ser angelical, são motivos cabais, plenamente convincentes a nós, tratar-se de descrição de uma tal ordem que só poderia mesmo ser aplicada a alguém como Lúcifer, um ser angelical sublime, fulgurante e poderoso que Deus criara. E que de modo nenhum tudo isso que aqui foi delineado poderia ter ou haver com qualquer ser humano. E quanto a isso, não temos a menor dúvida. A partir destas preliminares, que foram cogitadas por haver quem perguntasse acerca dessas coisas, e considerando que o que foi aqui esclarecido seja suficiente para dar resposta adequada e norteadora para quem quer que tenha estas mesmas dúvidas, passamos então para a análise do texto propriamente dito. Antes, porém, é preciso ser esclarecido algo ainda. Como já dissemos antes, embora a realidade histórica forme um pano de fundo que serve de suporte a esta palavra profética de lamentação, reconhecemos que o rei de Tiro aqui mencionado se refere a Lúcifer de forma tipológica. Sim, reconhecemos e admitimos que o rei de Tiro, neste contexto, é um tipo profético de Lúcifer. Um tipo é um recurso comum utilizado nas Escrituras para representar de forma figurada um personagem real ou uma realidade espiritual, quer seja projetada no passado, como aqui bem se vê, ou projetada no futuro. Um tipo é uma projeção profética que se assemelha a uma espécie de sombra da realidade representada, não importando se ele representa algo espiritual ou uma pessoa espiritualmente. A sombra de alguém, quando projetada em algum lugar, não define nitidamente a pessoa representada, mas a delineia. A sombra, em alguma medida e de alguma forma, demonstra a realidade daquilo que ela representa. Qualquer tipo nas Escrituras manifesta a realidade de forma figurada daquilo ou daquele que ele foi designado prefigurar em uma espécie de silhueta que acabará servindo como um substituto profético representativo. É preciso fazer notar ainda que há um tipo profético, não lhe é imposto apresentar o objeto de sua prefiguração de forma íntegra ou definida por minuciosos detalhes correspondentes. Um tipo pode ocupar-se com as linhas gerais do objeto real representado. É por isso mesmo que o assemelhamos a uma espécie de sombra da realidade que ele representa. Outra coisa que se precisa saber sobre os tipos nas Escrituras. Normalmente, um tipo se utilizará de linguagem figurada, ou ainda de imagens figurativas para expressar aquilo que pretende prefigurar. Este recurso linguístico é muitas e muitas vezes utilizado no decurso das linhas da inspiração, isto é, a Bíblia, e muito mais amplamente no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, José é um tipo notável de Cristo. A Arca da Aliança também é um tipo de Cristo, um tipo misterioso de sua pessoa gloriosa.
Assim, reconhecemos que o rei de Tiro é um tipo de Lúcifer e que aqui, nesta profecia, ele é retratado em seu estado original inicial. Aqui também encontra-se descrito toda a trajetória de sua queda, as motivações que o levou a ela, seus movimentos e os respectivos efeitos que se seguiram. Posto isto, podemos prosseguir agora com a análise do texto. O texto inicia assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Esta palavra hebraica, quiná, traduzida por lamentação, que expressa o sentimento regente e motivador dessa frase, evoca um sentimento realmente impressionante. Ele traz a ideia de um lamento profundo de tristeza, da mesma espécie que experimentamos no luto de alguém muito amado, como um pranto de um pesar motivado por uma perda muito cara e querida, uma elegia de lamentação dolorida. Também encontra-se no significado deste vocábulo hebraico a ideia de um cântico tocante de lamento, cuja finalidade é a de expressar um sofrível desgosto por alguém. Por essa expressão hebraica, pode-se perceber o coração de amor ferido daquele que é o próprio amor, por uma de suas criaturas que, ao final, acabou por se perder. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Ezequiel 33, 11. Outra coisa que impressiona nesta porção das linhas da revelação e atrai nossa atenção é o fato de que, embora Deus tome Ezequiel como instrumento mediador de sua mensagem profética, o que segue é uma comunicação de Deus diretamente dirigida a este anjo de sublime posição. Observe: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Aqui temos um falar de Deus direto ao coração desse ser criado. Seguiremos adiante, se Deus quiser, e com a sua ajuda, no próximo áudio.